Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? E a gente tá aqui um pouquinho diferente porque eu vou passar o mês aqui na casa dos meus pais, então eu vou gravar daqui. E aí eu estava tentando achar um cenáriozinho, alguma coisa aí para ficar legal para vocês, tá? Tô usando esse microfone aqui porque eu tô gravando pelo celular e eu acho que vai ser melhor com o áudio dele do que o áudio do celular. Vamos vendo, tá? Fiz uma adaptação aqui, ó. Que bonito que ficou. E vamos então ao relato de hoje, que é este daqui: Família Assombrada. Somos nós, né? Família Assombrada. Então vamos lá. Olá, Ana e assombrados, como vão? Espero que bem. Há tempos estou querendo compartilhar com vocês que, assim como eu, amam uma boa história assombrada, a história da minha família, que por sinal é muito assombrada há gerações. Então eu separei aqui alguns relatos intrigantes contados a mim por alguns membros da minha família, onde a maioria é médium. Todos os nomes, se caso houver, estarão trocados. Muito obrigada. Ó, capítulo 1. São vários relatinhos, tá? Então são várias coisinhas que aconteceram aqui na família dela. Capítulo 1, ela colocou aqui, A Menina Encantada. Bom, essa história foi contada a mim pelo meu tio e confirmado pela minha mãe. Essa história é sobre a tia-avó da minha mãe. Aconteceu por volta do ano de 1900, tendo até um registro na polícia sobre esse caso. Luísa era uma menina que tinha aí por volta de uns 9 anos quando isso lhe aconteceu. Ela, ribeirinha, morava com sua mãe e com seu pai e com os irmãos em um sítio. E nele havia um igarapé, que não era muito fundo e de águas cristalinas. Acostumada a nadar sempre, nesse dia não foi diferente. E em uma tarde quente, caiu na água para se refrescar. Mergulhou e tudo mais, só que em um mergulho ela não voltou mais, para o desespero de todos. Chamaram a polícia, fizeram busca em todo o igarapé, que, como disse acima, não era muito fundo. E mesmo com as águas claras, não achavam a menina. Visto que os dias iam passando e não encontravam Luísa, o delegado, na época, registrou o óbito. Porém, no 7º dia de desaparecimento, enquanto seus irmãos tomavam banho no mesmo igarapé, Luísa apareceu. Apareceu do fundo do rio. Então foi aquele auê. Os pais correram para o hospital para fazer exames e ver como ela estava. Apareceu viva, como ela estava e tudo mais. Depois do susto, ela teve que fazer a prova de vida, pois já tinham emitido o atestado de óbito. No interrogatório, o delegado perguntou a Luísa o que aconteceu. Então ela disse: Eu estava nadando e um índio apareceu debaixo d'água e me chamou para ir com ele e eu fui. Então o delegado indagou: E onde você esteve esse tempo todo? E ela respondeu: Eu estava debaixo da água com o índio. E para não passar fome, ele me fazia comer os sapos que tinham por ali. Ana, esse caso me intriga bastante, a todos nós, acredito. Mas ainda tem mais. Depois que isso aconteceu com Luísa, ela começou a curar as pessoas só com as mãos. Tornou-se benzedeira e era amada por todos da minha comunidade. Ela casou-se e, infelizmente, o seu marido, cego de ciúmes com toda a atenção que ela recebia pela gratidão das pessoas que ela curava, a matou. Infelizmente, no fim, teve sua vida cessada por um crápula. Mas estou contando aqui para homenageá-la e contar a história de como uma menina ficou em um lago por 7 dias e retornou com poderes de cura. Bom, acredito que no lago ela não estava fisicamente, porque procuraram. Não era grande, era de águas cristalinas, não seria difícil encontrar ali, alguém ali. E
Depois de 7 dias ela emerge do fundo, ela não estava nem fisicamente ali. Para onde ela foi? Na água mesmo? O que aconteceu? Porque nem o corpo físico dela estava lá. Porque ela pode ter tido uma viagem astral, um negócio, não sei o quê, mas e o corpo físico? Também sumiu? Será que ela foi para uma outra dimensão embaixo da água? Um índio? E para sobreviver, ela ainda diz que comeu sapos. Rãs, talvez. Ah, e ela não sabia dar mais detalhes mesmo depois que cresceu? Era assim, tipo, embaixo da água mesmo, nadando, tipo, o Mário, assim? Ou ficava sentada lá embaixo? Ou era um mundo aquático? Ou ela achava que estava debaixo da água, mas ela estava num outro lugar? Gente, que muito curioso isso, muito interessante, ela, né? Alguém aí já passou por uma experiência parecida ou conhece alguma história? Conta pra gente. Se não me engano, tem coisa parecida, tem relato parecido aqui no canal. Mas eu não lembro qual exatamente, mas esses negócios da pessoa desaparecer assim do nada. Mas, gente, ela reapareceu viva. Ela mergulhou, nunca voltou mais depois de 7 dias. Gente. Vamos para a próxima história dela aqui, ó. Capítulo 2. Na verdade, o capítulo, cada um é um relato, tá? Então, vamos ignorar os capítulos e vamos aos relatinhos. O próximo é o Cão Vermelho. Essa história foi relatada a mim pela minha irmã Verônica, que também é médium. E isso acontecia quando ela era criança. Ela conta que naquela época morava numa casa que tinha um quintal enorme. E ali havia várias árvores frutíferas. Então toda tarde ela pegava uma fruta e ficava sentada na porta da cozinha olhando para o quintal. Quase sempre ela via um cachorro, que, segundo ela, ficava pulando pelo quintal. Mas não era um cachorro qualquer. Ele era enorme e o cachorro era vermelho, como que se como se ele pegasse fogo. Clifford. Não, é porque não tem um desenho do Clifford, que ele é um cachorro enorme vermelho. Então, mas era um cachorro grande, era como se pegasse fogo. Então, eu acho que ele não era simplesmente vermelho. Ele era um vermelho brilhante, um vermelho fogo, como se ele estivesse pegando fogo. Quem que conta essa história? A irmã Verônica, que também é médium. Então, a irmã dela que via esse cachorro. Talvez mais um desses seres aí, sei lá, do que do astral, não é? E a próxima história é Eu Vi um Anjo? Vamos ver. Esse relato aconteceu comigo quando eu era criança e isso me intriga até hoje também. Eu dormia com a minha mãe. Sempre fui uma criança medrosa, pois eu sou sensitiva e às vezes eu via algumas coisas. Bom, minha mãe já havia saído para trabalhar e eu estudava à tarde, então ficava o período da manhã em casa com a Maria, uma moça que trabalhava para nossa família. Eu já havia acordado e via o sol ali pelas frestas da porta. A cama ficava posicionada de frente para a porta. Então, estava ali deitada, com aquela preguicinha de levantar, até que a porta se abre. E então a luz de fora vem toda para o meu rosto. Mas aí uma figura se posiciona na frente da porta. Essa pessoa parecia uma mulher. Vestia uma roupa branca, mas eu não via o seu rosto porque o seu cabelo estava cobrindo. Naquela época ainda não havia lançado o filme O Chamado, né? Mas é esse estilo de assombração aí, ó. E o seu cabelo não era grande, ele era um cabelo médio, só cobria o rosto mesmo. Ah, ok. Mas havia uma luz ao seu redor, bem forte. Eu não tive medo, eu só fiquei olhando aquela figura e caí no sono novamente. Então, será que era um anjo? Ai, com o cabelo cobrindo o rosto, assim, meio. Mas era meio estranho. Então, ela não sentiu medo. Tinha luz, não sei. É um anjo meio emo, meio um anjo meio. Vai saber, né, gente? Eu não sei. Porque eu acredito que os anjos não se mostram, eles não são o tempo todo, ou não todos, ou sei lá, eles não são aquele estereótipo, né, de sempre ser lindo, reluzente, sabe, assim, com asas e tal.
E às vezes não é anjo, mas algum ser de luz que olha por ela de repente, que estava por ali e era desse estilo. Agora, por que que estava com o rosto assim coberto pelo cabelo? Essa planta, às vezes só, bom, era só um estilo. Não sei, o que que vocês acham? Próximo relato dela, a médica. Esse relato foi contado a mim pela minha mãe e é um relato recente, tendo em vista e tem várias testemunhas. Bom, em um determinado hospital, algumas pessoas relataram que uma médica estava dando alta para alguns pacientes que estavam em um estado até que grave. Essa médica dava alta para os pacientes e eles, quando estavam saindo do hospital, os funcionários questionavam o que estava vendo. E eles diziam que uma médica havia passado por ali, atendido atendido o enfermo, que apresentava uma melhora e os liberava para irem para casa. Isso aconteceu com várias pessoas naquele hospital. Então, visto que isso estava ocorrendo com uma certa frequência, foram atrás para saber quem era essa tal médica. Até que, pelas características que as pessoas revelavam ou relatavam sobre ela, uma enfermeira mostrou a foto de uma médica que havia morrido por conta do Covid logo no início da pandemia. E as pessoas a reconheceram como a médica que lhes deu alta. E o mais extraordinário é que iam examinar os pacientes após essa alta e constatavam que eles realmente apresentaram uma melhora. Então, era caso de alta mesmo, mas era muito estranho, porque eles não estavam bem para alta, mas a hora que a médica passava lá e dava alta, eles estavam bem. Então, ela meio que curava e já dava alta, ela curava e já dava alta. O fato foi um efeito placebo. O fato dela falar que estava tudo bem, eles já estavam de alta, automaticamente, sei lá, o corpo deles, a mente fazia com que tudo se curasse. Não sei. Mas interessante, hein? Várias testemunhas. Legal. Que hospital será que foi? Próximo e último relatinho desta coletâneazinha desse relato tipo ao vivo dessa moça, que é Rádio Fantasma. Opa! Bom, eu achava que isso só acontecia comigo. Até que um dia, conversando com a minha sobrinha, descobri que às vezes ela passa pela mesma coisa. Então nomeei essa situação como rádio fantasma, porque é isso que parece. Às vezes isso acontece sem aviso, e é essa a sequência. Eu ouço um certo zumbido no meu ouvido, até que começo a ouvir um certo sinal de frequência. Tipo, assim? Pelo menos é o que parece, ela diz aqui. Então eu ouço um chiado, como se estivesse sintonizando uma rádio, sabe? Sei. Depois que isso acontece, eu começo a ouvir umas vozes de longe. Às vezes é uma voz e às vezes são várias vozes. E até já ouvi uma música, mas parece que é muito distante, que eu não consigo distinguir também o que eles dizem. Ao falar sobre isso com a minha sobrinha, ela me disse que isso também acontece com ela, nessa mesma sequência de fatos. O que vocês acham? Agora, eu quero saber se alguém que está assistindo também já passou ou passa por isso. Tá, vamos à sequência de novo. Ah, um zumbido no ouvido, um certo sinal de frequência, um chiado, como se estivesse sintonizando uma rádio, aí uma voz ou algumas vozes ou até uma música, alguma coisa mais ao longe, não dá para distinguir. E é isso. E depois, como que isso para? Aí, de repente, do nada, isso some. E com que frequência isso acontece? É todos os dias? É toda semana? É uma vez por mês? É mais interessante isso. Será que alguma coisa meio que sintoniza? Ou é ou são barulhos que parecem que são, mas as vozes e a música. Será que é o ouvido que tipo fica muito sensível e consegue ouvir como um cachorro, sabe, que ouve lá?
alguma coisa acontece e ele fica super sensível, super-humanos. E aí ela consegue de fato ouvir vizinhos ou pessoas que estão muito longe por alguns momentos, até uma música que está tocando lá. O que vocês acham? Alguém aí já passou por isso? Ou passa? Ou tem uma experiência desse tipo? Conta pra gente, deixa aqui nos comentários e sempre se for comentar, que seja com respeito, por favor. E esses são alguns relatos, eu espero que gostem, eu desejo a Ana e ao Matheus todo sucesso, adoro o canal, os acompanho desde 2015. Obrigada. Só para mim agora dá licença. Ok, um beijo para você. Bom, então se alguém já passou por algo, escreva, deixa o seu like, não se esqueça. Esse foi o relato de hoje com vários relatinhos, espero que tenham gostado. E a gente se vê de novo num próximo relato. Beijos para vocês, obrigada e fui! Tchau, tchau!